já se mudou para a Europa, mas ainda recebe aluguel de um imóvel no Brasil. Aí tu já se perguntou, eu pago imposto aonde? No Brasil, na Europa? E se for nos dois, e se for lá, se for aqui? Enfim, se você errar aqui, você vai pagar 2 vezes pelo mesmo rendimento. Pior de tudo, com multa. Tá? Mas fica tranquilo que hoje eu quero te explicar o passo a passo de como é que você vai fazer isso da forma correta e mais econômica possível. E é claro, sem nenhum tipo de surpresa ou ilegalidade. O que eu quero te mostrar é como fazer isso da forma certa. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Então vamos lá, para a gente estar fazendo isso, né, o que a gente precisa fazer? O primeiro passo de tudo, antes de a gente verificar essa questão em que país está, é a declaração de saída definitiva do Brasil. Essa é uma situação que você informa para a Receita Federal que você mudou o seu domicílio fiscal, ou seja, aonde você passa a pagar os seus tributos de renda do dia a dia. Esse é o passo ou procedimento que vai formalizar a sua nova residência fiscal e vai te proteger de ser tributado como se você morasse no Brasil. E não quero falar muito, mas esse é um passo fundamental. É o primeiro passo que a gente tem que fazer. E lembre-se sempre, o prazo para fazer isso é até o último dia de abril do ano seguinte à sua saída. Senão você paga uma multa pequena, mas te salva de muitos impostos lá na frente. Tudo bem, agora já fiz a minha saída fiscal do Brasil. Qual que é o meu segundo passo, Felipe? É a declaração do aluguel como não residente. No teu imposto de renda, você vai fazer essa declaração de imposto, só que você vai informar que você não é mais residente no Brasil. E isso vai fazer com que você pague uma alíquota fixa de 15% sobre o valor bruto do que você recebe, sem nenhum tipo de dedução. Esse pagamento pode ser feito depois, mas o ideal é que essa contribuição seja paga antes por meio do que a gente chama Carnê-Leão. O código para isso é 0473 para estar fazendo essa dedução dos aluguéis. Bem, o terceiro passo ele é um pouco mais complexo. Aí possivelmente você vai ter que contratar um advogado ou até pesquisar, mas é verificar se existe um acordo ou tratado de bitributação. Portugal, Espanha, Itália, França, vários países possuem acordos de bitributação com o Brasil. Estados Unidos não possui acordo de bitributação com ninguém. Mas isso significa o quê? Que o imposto pago no Brasil ele pode ser abatido do que você pagaria na Europa. Isso se chama compensação de imposto estrangeiro. Mesmo os Estados Unidos, que não possuem acordo de bitributação com ninguém, isso a gente está falando só de imposto de renda, você consegue abater alguma parte do que você pagou aqui dos seus rendimentos nos Estados Unidos. É um pouco mais complexo, mas é possível sim. Bem, Felipe, qual que é o quarto passo que eu tenho que fazer agora? Bem, a gente já informou a saída fiscal, a gente já pagou o imposto, a gente já verificou que existe um acordo de bitributação no país em que eu estou, então o meu quarto passo agora é fazer essa declaração. Agora a gente já tem todas as informações para fazer essa declaração de forma correta. Aí me perguntam muito isso, Felipe, o imposto que eu pago aqui, ele é menor do que eu paguei no Brasil, então eu não preciso declarar porque eu já paguei o imposto, certo? Errado. A questão aqui não é o imposto que você está pagando, mas o que você está informando para o fisco do país que você está, para o órgão fiscal. O objetivo aqui ele é saber que você tem essa renda no Brasil e que esse dinheiro que você está utilizando ali, ele é lícito. Então a questão aqui não tem muito a ver sobre o imposto. Claro que tem se você tiver alguma coisa para pagar, mas se existe um acordo de bitributação, você só vai pagar o saldo excedente. E se você estiver utilizando um dinheiro ali sem fazer a declaração, o país pode estranhar e com isso pode vir a te cobrar algo por uma suposta sonegação fiscal. E é uma coisa bem importante que a gente tem que se atentar. Por isso que a declaração no país da residência ela é extremamente importante. Mas Felipe, se eu não declarar esse imposto, bem, vamos lá, se você não declarar isso no Brasil, existem algumas consequências que a Receita Federal do Brasil pode colocar no seu CPF, pode te aplicar. E a primeira delas é uma multa de até 150% do valor que era devido aqui no Brasil. Então a multa dos 15%, eles aplicam 150% de penalidade em cima, tá? E se você pagar essa multa,
você não vai poder declarar essa multa como paga lá e abater esse saldo do imposto lá, porque o imposto é uma coisa e multa é outra, tá? A Receita Federal, ela pode fazer uma multa de 75% na hora, de ofício, só porque tu não declarou e tu não pagou esse tributo. Se eles entenderem que é devido, eles fazem isso. E se eles entenderem que você não pagou por má fé, que você ocultou, que houve essa intenção de causar essa fraude, eles emitem mais 75% da multa, totalizando um valor de 150% total. Só que outra coisa, tá? Esse juros ele é calculado pela taxa Selic, por atraso do pagamento do carnê-leão que deveria ser feito. Então é 150% de multa, mais 1% por mês se a gente for calcular bem por baixo a taxa Selic. Outra coisa que pode acontecer é uma inscrição no seu CPF pela situação irregular. Isso pode fazer com que o seu CPF ele seja bloqueado, você seja chamado pelas autoridades locais, no caso no Brasil, para estar corrigindo o seu CPF, e daí você vai ter que procurar um consulado ou vir até o Brasil para estar fazendo isso. Muito possivelmente o consulado não vai te ajudar nessa situação, e isso em algum momento pode gerar um bloqueio da sua conta, e quando eu digo bloqueio não é o banco se apropriar dos valores, mas é sua conta ser bloqueada porque o seu CPF está com situação irregular, tá? E, enfim, dependendo a situação, você pode até perder a sua cidadania europeia. Você pode ser impossibilitado de financiar alguma coisa, enfim. Inúmeros problemas podem ser gerados por essa omissão no seu rendimento de aluguel aqui no Brasil. Então é uma situação bem importante. Outra coisa que ainda pode acontecer é uma autuação no país da sua residência fiscal pela sua omissão de renda global. Pessoal, na Europa principalmente, a regra do jogo ela é muito clara. Rendimento mundial, ele deve ser declarado. Você tem a obrigação de dizer que você ganha, mesmo que ele já tenha sido tributado. Para vocês terem uma ideia, se a autoridade fiscal portuguesa, espanhola, italiana, detectar uma movimentação de aluguel no Brasil sem uma declaração local, pode haver uma multa sobre o valor integral não declarado, com juros e sanções administrativas pesadíssimas. A Europa, ela é considerada um continente onde o fisco ele trabalha de forma silenciosa, mas o dia em que eles aparecem, tá? Vocês não vão querer resolver esse problema lá. Então é muito mais fácil fazer essa declaração. Outra coisa bem importante é que desde 2018, então é uma coisa um tanto quanto recente, Brasil e a União Europeia participam do sistema de troca automática de informações financeiras. Tem uma sigla chamada CRS da OCDE. Ou seja, a movimentação da sua conta no Brasil pode ser informada diretamente ao seu país de residência, mesmo sem aviso prévio. Para finalizar, se houver alguma caracterização de sonegação, tá? Sonegação continuada ou até uma tentativa de evasão fiscal, isso pode ser enquadrado como crime à ordem tributária. Isso vale no Brasil quanto na Europa, tá? Principalmente se houver uso de contas de terceiros, omissões sistemáticas ou até valores elevados que você está movimentando na sua conta. Por isso que a gente tem que fazer uma avaliação singular, individualizada, indivíduo por indivíduo, para ver o que precisa ser feito. Se o valor for significativo, você pode usar uma empresa no Brasil para centralizar esses imóveis. Ou... Vamos voltar. Então a gente precisa fazer de forma individualizada para verificar qual que é a real necessidade de cada pessoa. Se você movimenta um valor significativo, você pode usar uma empresa no Brasil para centralizar esses imóveis todos. A chamada holding, né? Holding imobiliário, enfim. E assim a gente consegue estar verificando tudo e fazendo uma centralização, ou talvez até uma trust. Isso facilita além de questões sucessórias, protege o patrimônio, enfim. Em alguns casos, isso depende de país e de análise de tratados, melhora a sua carga fiscal, faz com que você pague um tributo menor ou talvez taxas menores durante esse período. Bem, você pode morar fora do Brasil e fazer tudo certo no seu dia a dia, mas essa parte fiscal, que pra gente aqui no Brasil às vezes é deixada um pouco de lado, na Europa ela é muito importante.
é muito respeitado, isso fora do Brasil. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, já sabe o que fazer. Me chama, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero te ouvir, quero te ajudar, quero te dizer o que você pode e o que você não pode fazer. E se você acha que sua situação é complexa e quer um atendimento melhor, bem, me procure aqui embaixo que a gente conversa um pouco para entender a sua situação e verificar o que pode ser feito no caso a caso, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E se o vídeo te interessou, coloca um joinha para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Meu conteúdo aqui é simples, informativo, sem juridiquês, conteúdo direto ao ponto, tá bom? Forte abraço e até a próxima.